De seu filho Absalão, Davi, que era o rei, decidiu sob pressão. E isto é perigoso. É perigoso você tomar uma decisão precipitada ou induzido por outras pessoas, por alguém. Mas isso é o que normalmente acontece. Jesus disse que os maiores inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Vamos estar dividindo uma casa, pai contra filho, filha contra mãe, 2 contra 3, 3 contra 2, divididos numa casa. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. O próprio Jesus, em determinado momento, seu ministério, muito ativo, animado, muita gente, abençoando, curando, ensinando, aparecem os parentes. E ele, claro, deve ter tido a revelação, se não estava observando os seus parentes, a mãe e os irmãos, que queriam interromper a reunião para falar com ele. Provavelmente dar uma exortação, um alerta: olha, cuidado, cuidado, nessa época difícil aí, vocês continuam fazendo reunião, não era para estar fazendo reunião, papapá e pepepé. Gente que... esse tipo de gente sempre tem. E a mãe e os irmãos de Jesus foram apossados por um espírito desses também e queriam interromper o trabalho de Jesus, o seu ministério. E Jesus, entendendo ou tendo revelação disso, nem atendeu. E quando disseram: olha, sua mãe e seus irmãos estão ali, querem falar com o Senhor. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor, vendo os seus discípulos, e disse: eis minha mãe e meus irmãos. Os que fazem a vontade de Deus, esses é que são, na verdade, meus irmãos e minha mãe. Interessante que tanto a mãe de Jesus carnal, a Maria, quanto os irmãos, depois se converteram, todos eles. Mas naquela hora, provavelmente, eles estavam debaixo de uma pressão. Os fariseus, governantes, sacerdotes, saduceus, estavam pressionando a família de Jesus, dizendo que ele estava muito radical, muito fanático. De vez em quando aparece parente falando coisas desse tipo. É ruim demais a gente decidir sob pressão. Sofrer pressão é normal, sempre haverá algum parente desse jeito, daquela maneira, que vai ter opinião, quer impor a opinião dele sobre nós, querendo fazer alguma coisa ou nos mandar fazer algo. Mas a gente pode, deve ouvir até por educação, mas não deve decidir nada sob pressão. A fé que nós temos devemos ter para nós mesmos. E bem-aventurado, feliz, tem paz no coração, aquele que não se condena naquilo que aprova. Nós temos uma convicção nossa baseada na Bíblia, pelo Espírito Santo dentro de nós, porque a gente vai transgredir essa convicção. Eu tenho recomendado: não faça nada sem convicção. Não faça nada sem ter certeza do que está fazendo. Não faça nada para agradar os outros. Tenha a sua convicção bem clara e bem definida. Portanto, cada um de nós precisa saber: sempre haverá em cada família aqueles do contra. Eles vão ser usados pelo inimigo por argumentos vários para tentar nos demover da nossa convicção. A gente tem que dizer: faça o que tiver que fazer de acordo com a sua convicção, mas me deixe fazer o que eu tenho que fazer de acordo com a minha convicção diante do meu Deus. Davi disse para Mical: Mical, tem a opinião que você quiser ter, agora eu vou me humilhar na presença do meu Deus e vou mesmo louvar e pular e dançar à vontade. Eu vou me alegrar com o meu Deus, porque eu amo o Senhor. Essas situações vão se repetir, mas Davi nem sempre agiu pela convicção. Ele era influenciado e, numa determinada situação, ele viu-se desencadear uma série de consequências de seus erros. Ele ficou morno espiritualmente, se acomodou,
não foi à guerra, liderando os seus soldados. Quando ficou no palácio, ele viu uma mulher muito bonita, a Batseba, que era casada com um dos valentes dele, e era filha de outro valente, o Eliã. E a Batseba era muito bonita, estava tomando banho, ele bateu os olhos, ficou maravilhado com ela e mandou buscar para ter relações. Ela tinha acabado a fase de menstruação, tinha se purificado, estava no período fértil. Bastou uma vez de relação sexual para ela engravidar. E aquilo desencadeou uma série de consequências ruins para Davi. Davi quis esconder, Davi não conseguiu esconder, depois quis punir, castigar e realmente mandou matar o marido dela, um fiel e leal soldado que era o Urias. Depois, uma série de consequências. A criança morreu, aí ele quis consolar Batseba e aí teve o Salomão. Mas Deus diz que a espada não se apartaria mais da sua casa. E os filhos começaram uma fase de brigadeira. O Aminon forçou a irmã Tamar, estuprou a irmã. O Davi não fez nada. O Absalão matou o Aminon e o Davi não fez nada. Quando o Absalão fugiu, passou um tempo lá, depois ele voltou. O tempo não apaga pecados. Quando o Absalão voltou, ele tinha que ter dado uma surra, uma punição qualquer no Absalão, mas ele não fez nada. Por fim, o Absalão se sentiu livre, começou a se envaidecer e agir politicamente, solapando a autoridade do pai. Praticamente Davi ficou sozinho, com pouca gente o apoiando, a maior parte do povo ficou contra ele, porque seguiu o engano do Absalão. O Absalão foi um câncer, aquele filho de Davi foi um câncer. Davi criou uma serpente dentro de casa. Ao não disciplinar um filho, um pai, uma mãe, eles podem estar criando uma serpente dentro de casa. Um filho pode ser um bandido, um traficante, uma pessoa desonesta, roubador, uma pessoa imoral. Um filho ou uma filha podem fazer um estrago na vida dos pais que não disciplinaram quando era tempo. E depois só resta uma coisa: filho, você quer seguir o seu caminho, siga para lá. Eu vou ficar para cá. A minha vida eu vou seguir, agora você não vai me prejudicar, porque você quer ir para o inferno, você vá, mas com a minha ajuda, não, nem a minha conivência. Eu não vou dar um centavo para você ir para o inferno. Você querendo, eu não posso proibir, como eu não posso obrigar você a seguir o caminho do Senhor, mas eu não vou apoiar você no seu pecado, não vou dar um centavo para o seu pecado. Não adianta querer tirar de mim. O que mais os filhos sabem é que os pais têm coração mole, aí vão e tal. Foi o que aconteceu. Em 2 Samuel 14, o Joabe, sobrinho de Davi, comandante do exército, percebeu que Davi já estava com saudades do Absalão e disse: está na hora de aproveitar. Pegou uma mulher e combinou com a mulher que ia chorar na presença de Davi, contar uma historinha de 2 filhos, historinha fictícia, de 2 filhos que brigaram, um matou o outro, aí a parentela queria matar o filho vivo, ela chorou, disse: mas, ó majestade, ó rei, eu vou ficar sem filhos. E o fato é que o coração de Davi se amoleceu para trazer o Absalão sem disciplinar, sem falar nada. Davi errou uma vez atrás da outra por sentimento de culpa. Ele disse: eu não vou disciplinar o Absalão agora porque eu não disciplinei o Aminon. Então Davi sentia culpa e essa culpa acompanhou Davi até o final. Ele estragou sua vida. Minha irmã, não deixe que um sentimento de culpa estrague sua vida. Jesus perdoa todo pecado passado, mas você tem que consertar, confessar. E também, quando ele perdoa, ele apaga o sentimento de culpa para você andar de cabeça erguida. Você pode ter feito coisas horríveis no passado, mas agora você está lavada no sangue de Jesus. Ande de cabeça erguida e não ceda
para ninguém, nem se deixe levar por culpas passadas que o diabo queira trazer sobre a sua consciência. Entenda isso, minha irmã. Meu irmão, haja por convicção, não receba pressão. Cuidado com o sentimento de culpa. Aprenda com Davi.